Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Betina Ferreira, sou professora de Ciências e Biologia da rede pública e da rede privada do estado de São Paulo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma verminose chamada de ancilostomose. Vamos para mais uma aula. Ancilostomose. A ancilostomose é uma verminose causada por um verminho para um animal chamado de nemateuminto. Esse nemateuminto é um verme de corpo cilíndrico, né? Ele tem um corpinho cilíndrico e ele vai causar uma doença mais comumente chamada de amarelão, né? O amarelão, porque a pele da pessoa vai ficar amarelada, é uma doença que o verme ele vai se alimentando do sangue da vítima, né? Do sangue da pessoa que ele está parasitando. Por isso esse nome vulgar de amarelão. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre esta verminose. Aqui tem uma breve apresentação sobre a minha formação, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim, né? Agora sim, vamos lá. Ancilostomose, o amarelão, né? O amarelão, também conhecido como opilação, e o nome da doença, na verdade, é ancilostomose. Ela tem esse nome porque ela pode ser causada por dois vermes, o Ancilostoma duodenale e o Nectar americanus, né? Então, ancilostoma duodenale, ancilostomose. E o Nectar americanus também é um outro verminho que vai causar a mesma doença. Esse verme, ele é um nemateuminto, ele tem mais ou menos, né, cerca de 1 centímetro de comprimento, e ele vai apresentar o que nós chamamos de dimorfismo sexual. O que significa isso? Significa que o macho é diferente da fêmea. É nítido a diferença entre os dois organismos, ok? O corpo é cilíndrico e vai ser afilado nas suas extremidades. A fêmea, na fêmea apenas na extremidade anterior do macho. Na parte bucal, na cápsula bucal, vai apresentar alguns dentes, por meio dos quais é por esses dentinhos que ele fixa na parede intestinal, né? Esse verme, ele fica no intestino delgado do hospedeiro. E conforme ele vai grudando nos vasos sanguíneos do hospedeiro, ali do intestino, ele vai perfurando para sugar esse sangue, ok? Então, do lado direito, nós temos aí o desenho, né, do ancilostoma, do odenale. Então, uma imagem didática para vocês entenderem como funciona o aparelho bucal dele. Então, do lado esquerdo tem o ancilostoma duodenale e do lado direito nós temos o néctor americanus. Então, o que que muda? O aparelho bucal. Então, um tem um aparelhinho bucal diferente do outro, mas os dois vão causar a mesma verminose, ok? Aqui nós vamos ter algumas denominações importantes, alguns nomes importantes. Nós vamos falar propriamente dito desta doença. Então, eu quero começar com a parte da direita. O ancilostoma duodenale, ele tem aí essa cabeça, ó, uma forma cilíndrica. A cápsula bucal dele tem aí dois dentes ventrais. O macho menor, com a bolsa copuladora, e a fêmea maior, com a vulva posterior. Então, o macho e a fêmea, eles se entrelaçam. Eles têm dimorfismo sexual, o macho é diferente da fêmea. E essa daí é uma imagem
é vista de uma microscopia, uma imagem ampliada, ok? O néctar americanos, ele já tem essa cápsula bucal, em vez dele ter esses dentinhos, ele tem como se fosse lâminas, duas também, duas lâminas. O macho é menor, com uma bolsa copuladora, e a fêmea maior vai ter uma abertura, onde ela introduz dentro do macho, ok? Então, o que que a ancilostomose é? A ancilostomose é uma parasitose causada por um desses dois vermes, ou Ancilostoma duodenale, ou Nector americanus. É uma doença comumente de zona rural, né? Por quê? Porque é uma doença que a larva, ela é, ela penetra pela sola dos pés, né? Então, ela é uma doença de clima tropical, e ela está extremamente associada à falta de saneamento básico. Então, o que que acontece? A maior parte das pessoas que moram na zona rural não tem saneamento básico, né? Então, às vezes está lá no sítio, no meio da plantação, né? Ou cuidando do gado e tudo mais, dá vontade de eliminar as suas fezes. O que que o homem acaba fazendo? Ele acaba eliminando as fezes ali mesmo onde ele está, né? Às vezes não tem como ele ir até a casa lá aonde está, né? Que geralmente fica longe das plantações, longe dos pastos, e o homem acaba defecando ali mesmo, né? No pasto, ali mesmo perto da onde ele está cultivando. E se ele tiver o amarelão, no momento em que ele fizer a postura, no momento que ele fizer a postura das suas fezes, no momento que ele eliminar as suas fezes, vai sair ovos dessa doença. Conforme esses ovos eles caem no solo, as fezes se ressecam e aí esses ovinhos começam a se ressecar também. E com o tempo, essa casca do ovo, né? Ele vai se desgastando e essa larva vai ficar ali no solo. Aí, se num determinado momento passar uma pessoa ou parar em cima dessas fezes, desses ovinhos que já estão secos, né? Ninguém imagina. Aí a larvinha tá pronta e ela penetra a sola dos pés, né? Causando aí o que nós chamamos de ancilostomose, mais conhecida como amarelão. Então, a transmissão dessa parasitose é pela sola dos pés, tudo bem? Então, você tem um solo que está contaminado e essa larva vai penetrar a sola dos pés, causando aí, né, o que nós chamamos de ancilostomose. Aqui nós temos o ciclo revolutivo dele, né, desse parasita. Nós vamos falar algumas coisas que são extremamente importantes. Então, a primeira coisa é os ovinhos dele. Os ovinhos desse parasita são ovais ou esféricos, tem essa casca bem fininha e que, com o tempo essa casca ela vai se desgastando no solo, até que essa larva fique ali esperando, né, o hospedeiro definitivo da doença, que é o homem. Então, né, a pessoa vai ser infectada. Então, vamos começar o ciclo desta doença por uma pessoa que já está com ancilostomose, que já está com o amarelão. Então, a pessoa tem o amarelão, ela tem vermes no seu intestino. Esses vermes, eles têm macho e fêmea, eles fazem a cópula, liberam ovos. Lá no final, do que nós chamamos, né, na luz
do intestino delgado, bem no comecinho do intestino grosso. A pessoa vai ter esses ovinhos, né? Esses ovos vão ser liberados com as fezes. Quando esses ovos chegam no solo, com os dias, eles vão eclodir. Essa casca é fininha, ela vai se romper e vai liberar essa larva, que passa por algumas transformações, tornando-se o que nós chamamos de L3. Esse L3 tem a capacidade de penetrar na pele, adentrando na corrente sanguínea e linfática. Então, o verminho ele entra pela sola dos pés, cai na corrente sanguínea e pode atingir a linfa também, que é o tecido linfático, que é uns vasos que são paralelos ao sanguíneo. Então, na frente você tem o sistema circulatório, os vasos sanguíneos, e atrás, entrelaçando, você tem o sistema linfático. Essa larvinha, ela caiu na corrente sanguínea, ela vai para o coração, vai para o pulmão e se transforma em L4, podendo ir para a traqueia, faringe e ser liberado. Se por acaso ela chegar na faringe, você tossir e ela sair, acabou o ciclo dela. Se ela chegar na traqueia, atingir a faringe e o indivíduo engolir ela novamente, após a deglutição, essas larvas vão migrar para o intestino delgado, aí elas vão para o intestino delgado e lá vai acontecer, o macho e a fêmea vão copular e vão realizar a postura dos ovos que serão liberados nas fezes novamente. Então, ela tem um ciclo, né? O que que vai acontecer? Quais são os sintomas aí? Quando a larva penetra pela sola dos pés, vai ocasionar ali uma coceira, um prurido, né? Prurido é coceira. Vai dar uma coceira e vai gerar uma ardência ali, uma dermatite, uma inflamaçãozinha na pele, ok? Quando essas larvas chegam aos pulmões, vai causar tosse, pode dar uma inflamação na garganta, pode dar um pouquinho de febre. Por quê? Porque é um parasita, é algo que o organismo vê como algo infeccioso. E aí o nosso sistema imunológico, ele vai até esses parasitas para tentar matá-lo. E aí com isso, o nosso sistema imunológico, ele começa a fazer o trabalho dele e aí ele libera e esquenta, né? Uma febre. Pode dar faringite, laringite, pode dar coriza, dor na hora de falar, engolir, um incômodo, né? Quando essa larva vai para o intestino e se transforma no verme adulto, pode causar perda de apetite, náuseas, vômitos, flatulências, diarreia, cólica, ulceração, tudo na região abdominal. E o mais temível aí, né, é a anemia. Então, o verme, conforme ele vai ficando dentro do corpo da vítima, né, do hospedeiro definitivo, que é o homem, ele vai passando os dias e né, esse verme, ele vai raspando essas paredes, vai causando um certo sangramento e o parasita vai se alimentando desse sangue. Conforme ele vai se alimentando, o que que vai acabar acontecendo? A pessoa vai perder um pouco de sangue e aí ela fica amarelada. Por isso o nome vulgarmente chamado de amarelão. Então, a ancilostomose, também conhecida como amarelão, é uma doença endêmica do nosso país pela ausência do saneamento básico, né? Então, locais onde tem saneamento básico não ocorre esse tipo de doença, ok? Então, nós temos aí mais uma verminose endêmica do nosso país
pela ausência do saneamento básico, né? Esgoto encanado, a pessoa não tem lá na zona rural, no lugar onde elas moram, algumas periferias, né? Vai acontecer do organismo ficar suscetível, né, a essas parasitoses. Doenças endêmicas do nosso país, infelizmente, ok? Então, o que fazer, né? O que que a gente pode fazer se pegar essa doença? O correto é nós procurarmos a saúde, né? Um local, um hospital, um posto de saúde, onde o tratamento é via vermífugo, né? Então, existem alguns remédios que matam esse verme. E aí, você vai tomar o vermífugo, o verme vai morrer dentro do seu corpo e vai ser eliminado pelas fezes, né? Conforme você vai sendo, liberando as suas fezes, esses vermes vão saindo pelas fezes. Em casos mais graves, onde a pessoa está se reinfestando, né? Tá ali, às vezes, esse ovinho, né, e tudo mais, a pessoa pega várias vezes e esses vermes vão se proliferando dentro do intestino, pode ter muitos vermes, muitos mesmo, né? E aí a pessoa precisa de uma cirurgia, né, para fazer a retirada. Mas são vermes menores, vermes que vão trazer muito desconforto, muita fadiga, muita indisposição devido à anemia que ele causa, né? Ele vai se alimentando do seu sangue, e aí o caso mais indicado aí é o vermífugo, e aí a pessoa geralmente toma esse vermífugo e fica boa, ok? Então, profilaxia para essa doença é não andar descalço em locais onde não há saneamento básico. Então, vai para uma área rural, você fique sempre calçado, né? Sei que é gostoso a gente sentar, a gente pisar na terra, a gente pisar na areia, mas temos que tomar muito cuidado para não se infestar dessa doença aí, né? O ideal, pessoal, é que nós tomemos uma vez por ano vermífugo, né? Para que se tiver algum tipo de verme dentro do nosso organismo, que nós já conseguimos eliminá-los aí com a ação desse vermífugo preventivamente, ok? Essa outra doença, que é a doença que nós chamamos, né, que pode ser comumente chamada aí de larva migrans ou bicho geográfico. Essa verminose é uma verminose causada por um verme que eu brinco, né, que ele é primo da ancilostomose, né? A ancilostomose do Odenale tem dois primos, que é a ancilostoma canino e a ancilostoma brasiliensis. A ancilostoma canino e a ancilostoma brasiliensis vai causar uma outra doença que não é ancilostomose, sim essa doença do bicho geográfico, né? Quando esses vermes, né, eles acometem animais domésticos como cachorro, gato, eles vão apresentar esses parasitas específicos. Digamos que esses dois parasitas são infestantes, né? E eles só completam o ciclo quando penetram num hospedeiro próprio. Então, assim, esse Ancilostoma canino e o Ancilostoma brasiliense são doenças que vão acontecer em animais domésticos, né? Digamos que ele é a mesma doença da ancilostomose, mas quando se pega ancilostomose em cachorro e gato, nós damos o nome, né? Nós temos aí outros dois vermes diferentes. Então, se nós estivermos falando de ancilostomose humana, é quem passou a ancilostomose? Ancilostoma duodenale. Se você tiver ancilostomose nos cães ou em gatos, pode ser
o Ancylostoma canini ou o Ancylostoma brasiliensis. Então, esses dois vermes são para animais. Porém, casualmente, se acontecer dessa larvinha penetrar no homem, em vez de causar a ancilostomose, vai causar o bicho geográfico. Aí, nesse caso, a larvinha que vai penetrar pela sola dos pés vai passar a viver na pele do homem, no tecido subcutâneo. E aí, conforme a larvinha vai passando pela pele, por isso o nome de larva migrans, que ela vai migrando de um lugar para o outro, conforme ela vai passando, ela vai fazendo um contorno que dá a impressão de ser um mapa, por isso o nome bicho geográfico. Conforme essa larva vai passando, ela vai migrando na sua pele e vai deixando um desenho, né? Então, assim, essa parasitose, pessoal, ela é comum em cães e gatos. A ancilostomose, causada pelo ancilostoma caníneo e ancilostoma brasiliensis, é uma ancilostomose para animais domésticos. Se por um acaso esses dois vermes tiverem lá dando bobeira, a larvinha esperando aparecer um cachorro e um gato, e de repente apareceu o homem, quem vai pegar esse verme é o homem. Só que em vez de ir para a corrente sanguínea, depois para o coração, engolir, para o estômago e depois intestino, em vez dela fazer esse tour, ela fica na pele, formando a larva migrans. Aí nós demos o nome no homem de doença do bicho geográfico, né? É muito importante que nós tenhamos muito cuidado com os nossos cães, com os nossos gatos, principalmente animais que dormem junto conosco, né? Tem pessoas que gostam de colocar o cachorro e o gato na cama, no sofá, não tem problema, desde que ele esteja, né, com todas as vacinas em dia e que eles precisam tomar o vermífugo de tempos em tempos, como o veterinário prescrever, né? Não levar gatos, gatos é mais difícil, né? Mas não levar cães nas praias, né? Nos parquinhos, onde vai criança. Às vezes você faz tudo certinho e o seu cão pode estar com alguma verminose, e no momento em que ele vai nesses parquinhos, você dá uma bobeira, ele faz, defeca ali, e ali pode gerar, né, o bicho geográfico e outras doenças que pode trazer é, doenças às crianças, né? Então, é muito comum pessoas pegarem bicho geográfico em parques de areia com as crianças, né? Ou em praias. É muito comum as pessoas quererem levar os seus cães para as praias, mas não deve também. É outro problema pela ausência aí do saneamento básico, ok? O gato é um pouco mais difícil da gente segurar ele em casa, né? Porque os gatos são noturnos, eles gostam de areia, então é muito comum os gatos irem nesses parques, né, de crianças e acabar durante a noite defecando ali, né? E se ele tiver com essa verminose, a criança, quando vai brincar no parquinho, se essa larvinha penetrar a pele dela, vai gerar essa verminose do bicho geográfico, ok? Então, nós temos que tomar bastante cuidado com os nossos animais domésticos. O bicho geográfico também é uma larvinha e ela também é um nematelminto, ok? Primo aí, eu gosto de brincar que ele é primo do ancilostoma duodenale, que causa ancilostomose no homem, né? A doença que nós chamamos de amarelão, ok? Então é isso, pessoal.
Hoje nós falamos sobre duas doenças extremamente importantes, que é a ancilostomose em humanos, né? Que é causada por dois verminhos, que é a Ancilostoma duodenale e o Necton americanus. E também nós temos a ancilostomose causada em cães e gatos, que pode ser causada pelo Ancilostoma canineo ou Ancilostoma brasiliensis. Se o Ancilostoma brasiliensis e o canino, a larvinha deles penetrar a pele humana, causa o que nós chamamos de bicho geográfico, que é uma doença que acomete a pele, né? Pela larva migrans, ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Muito obrigado pela participação de todo e até a nossa próxima aula. Muito obrigada.